palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, quinta-feira, 7 de abril de 2022, quinta-feira de adoração. Aproveita que nós estamos falando desse tema tão importante, está dando tanta resposta positiva a falar sobre a paciência. E vai para diante de Jesus hoje, pacientemente adorá-lo. Se você não tem essa graça tão firme, tão presente em você, peça ao Senhor. Isso mesmo, peça ao Senhor essa dádiva que é a paciência. Eu estudando esse material, esse livro e a palavra de Deus simultaneamente, para falar desse assunto, como está sendo bom para mim. Porque é uma luta diária, irmãos, é uma luta diária. Existem situações que constantemente querem nos roubar a paz. Está sendo muito positivo a começar por mim. Espero que você também esteja fazendo essa viagem aí interior e trabalhando dentro do seu coração características que podem ajudar você a melhorar nesse quesito chamado paciência. Você já se inscreveu no canal Palavra de Esperança? Deus te abençoe, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha e nos ajude a fazer com que esse canal possa crescer e chegar cada vez a mais e mais pessoas. Hoje eu quero falar, na quinta parte dessa reflexão, o poder da paciência, eu quero falar da paciência que nos protege contra a raiva e nos dá maior tolerância e empatia. Quem está acompanhando pelo canal do YouTube já viu a imagem de um homem lá, né? E esse homem, claro, que é Jó. E não tem como falar sobre paciência sem citar a pessoa de Jó e aquilo que ele viveu durante a sua vida, as suas lutas, as suas mazelas, as suas dores e ao mesmo tempo a sua persistência, que foi uma característica que nós falamos nessa semana. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus no primeiro capítulo do livro de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e que fugia do mal. Este homem era o mais considerado entre todos os homens do Oriente. Então, ele era um homem muito zeloso, muito piedoso e, como a gente já sabe, paciente. Soube esperar o tempo de Deus, como a meditação que a gente fazia no primeiro dia, usando a palavra de Eclesiástico 2, falando a respeito da paciência. E ele era tão zeloso que os filhos tinham o hábito de ir uns nas casas dos outros. Quando todos tinham ido na casa de todos, ele fazia ali um momento de purificação e de holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus nos seus corações. Então ele tinha todo um cuidado, ele era paciente, zeloso, guardador e protetor da sua casa. De repente, um dia, o inimigo de Deus se coloca diante de Deus, falando que estava andando pelo mundo, e Deus então diz para ele assim: você viu como meu filho Jó é paciente? Como ele é persistente, perseverante? E o inimigo falou assim: é porque com ele está tudo bem, porque ele tem riquezas, tem família, tem bens, tem isso, tem aquilo. Se faltar alguma coisa, ele vai te maldizer. Então Deus permite que Jó fosse provado, testado, tentado de todas as formas. E interessante que nessas provações ele foi perdendo os bens materiais. E cada hora chegava a notícia de coisas trágicas que haviam acontecido com os seus bens materiais. Está tudo no capítulo 1 do livro de Jó, que eu até mesmo oriento você a ler. Agora o versículo 21 ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Aí eu ouço uma leitura como essa e fico pensando assim, quantas vezes que eu, ou talvez você, ou tantas outras pessoas que no momento de raiva ficam maldizendo a Deus. Por que que Deus fez isso? Por que que isso aconteceu? Eu também não vou mais rezar, eu não vou buscar mais Deus, eu não vou mais à igreja. Parecendo que Deus vai deixar de ser Deus porque você deixou de ir à igreja, né? Quem perde com isso é você, não é Deus. Deus continua sendo Deus. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe essa característica da paciência, de saber esperar Deus, saber esperar tudo aquilo que Deus tem reservado para o seu servo. Pois bem, aí acontece que no primeiro momento, então, os bens materiais de Jó são retirados. Mas o inimigo volta diante de Deus, vendo que aquilo que ele tinha feito não tinha agredido a fé e a paciência de Jó. Então ele vai dizer, é porque não toquei ainda no corpo dele. Então Deus até permite que toque desde que preserve a sua vida. Agora, olha que coisa, parece que até é absurda. O homem dá tudo que tem para salvar a sua própria vida, mas estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Agora, irmãos, é Jó capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10, preste atenção. Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco de telha para se coçar e assentou-se sobre a cinza. Preste atenção nisso aqui. Sua mulher lhe disse, persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Gente, presta atenção nessa frase. Aceitamos a felicidade da mão de Deus. Não devemos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Diante do sofrimento, diante da dor, Jó não ficou com raiva, Jó não se revoltou, Jó não amaldiçoou, não brigou, não falou, não maltratou as pessoas à sua volta. Ele chamou a sua mulher de insensata, porque ela queria que Jó amaldiçoasse a Deus. E até mesmo que ele morresse, porque o sofrimento já era demais. Já tinha perdido todas as coisas. Agora, além disso, ver a sua esposa falar algo desse tipo. Agora, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o livro de Jó, ele tem aí mais de 30 capítulos, né? Melhor, mais de 40 capítulos, são 42 para ser exato. Mas eu quero ir lá no capítulo 42, porque durante toda a trajetória do livro de Jó, vai abordar assuntos importantíssimos, mas aqui no versículo 10 e 11 diz assim: enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antigamente vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus restituiu em dobro. Gente, ninguém que passa pelo fogo, pela provação, pelas dores, pelo sofrimento, e que permanece fiel e paciente, espera a vontade de Deus, vai sair de mãos vazias, porque Deus não vai deixar. Não que nós estejamos trabalhando para receber tudo em dobro, não. É simplesmente dom de Deus quando nós recebemos algo que Deus nos concede, por graça, por olhar dele e perceber, nossa, como meu filho é persistente, como ele é perseverante.
e é como se tudo aquilo que nós fizéssemos com simplicidade, com amor, fosse pelas próprias mãos de Deus retribuída a cada um de nós, que é o que aconteceu com Jó. Jó foi paciente, Jó não estava maldizendo, Jó não entrou em desespero, ele simplesmente dizia: tudo isso é consequência do meu pecado, e ele se arrependia, ele sentava na cinza no sentido de arrependimento, e ali ele queria apenas a misericórdia. E ele continuou perseverante, fiel até o fim, e Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido em dobro. Agora, preste atenção. Quando a gente vai meditar sobre a questão da paciência, e a gente vai viver isso de forma mais profunda, a gente descobre que a raiva e a paciência estão relacionadas. Já pensou se ele perde a paciência com Deus e ainda fica com raiva de Deus por tudo que estava acontecendo? Na realidade, irmãos, a raiva é consequência direta da nossa perda de paciência. É precisamente por não suportarmos algo ou alguém que ficamos com raiva. Por exemplo, por que você fica às vezes estalando os seus dedos quando sabe muito bem que a pessoa próxima a você fica irritada com esse barulho, não é verdade? Porque meu plano de seguro de saúde leva tanto tempo para me reembolsar? Por que o plano de saúde não cobre tal situação? E aí a gente vai se revoltando, né? Por que o seguro do carro não cobre isso e aquilo? Tantas coisas para tirar a gente do sério, né? Para a gente ficar maldizendo, a gente ficar bravo, estressado, né? Ficamos com raiva porque nós não queremos aceitar essas coisas. Então talvez isso seja óbvio para muita gente, mas sempre é uma descoberta para mim quando a gente começa a aprender a lidar com essas questões e a gente vai se lapidando, né? Vai se modelando. E agora eu sei que a impaciência é o ponto de partida que passa para a irritação, que leva à raiva e acaba na fúria. Você já viveu momentos de fúria? Gente, com muita vergonha eu digo que eu já. E digo que depois que a situação passa, a gente fica numa vergonha. E a gente fica num remorso, num pesar de ter agido daquela forma, de ter feito ou de ter falado aquilo, né? Por que eu fiz isso? Por que eu falei? Eu já tive situações que eu voltei até a pessoa numa empresa para pedir desculpas. Tanto com vergonha que eu fiquei, porque é exatamente essa ordem, né? A impaciência, ela é o ponto de partida, e a partir dela entra a irritação, depois vem a raiva, e para petecar tudo, para desordenar tudo, vem a fúria, né? Então isso quer dizer que o oposto também é o verdadeiro. Quanto mais paciente nós formos, menos irritação, menos raiva, menos fúria nós sentiremos, né? Isso não quer dizer que toda raiva é negativa. Olha só, esse artigo aqui é interessante. Diante de uma situação de injustiça, exploração ou abuso, nossa impaciência pode ser um sinal de aviso saudável de que nossos limites foram violados e de que precisamos reagir. Mas ainda aqui cabe um esforço de dar eficiência à nossa raiva e indignação, assumindo atitudes firmes e expressando o nosso protesto de forma objetiva. Não é com violência, não é gritando, não, é sendo firme, é tendo uma postura. Eu não gostei do que aconteceu. Como a gente pode resolver isso? Sabe, gente, não é gritar, humilhar, ser violento. Não, é deixar claro que, gente, a gente também tem situação que a gente não vai suportar. E aí é onde a verdade tem que aparecer, não é a raiva, é ser firme, é a firmeza, né? É a firmeza. É que nós estamos referindo até mesmo àquela irritação normal e a raiva que sentimos por falta de tolerância em relação às pessoas, lugares ou acontecimentos que ocorrem em nossa vida diária. Você pode pensar em uma série de situações. A paciência de que precisamos muitas vezes para lidar com nossos pais, com nossos filhos. A persistência para obtermos um documento emperrado na justiça. A tranquilidade para reivindicarmos a troca de uma peça defeituosa sem gritar com a pobre da atendente do outro lado da linha ou do outro lado do balcão.
O problema é que muitas das vezes a gente desconta em quem não tem nada a ver com a situação, a nossa raiva. Às vezes eu fico às vezes observando, o pessoal maltrata a pessoa que faz a leitura da questão da energia elétrica. Essa energia é um roubo, é muito caro. O cara não tem nada a ver com isso, aquilo não é serviço dele. Ele está ali apenas medindo e te entregando papel. Agora, se você quer reclamar com a companhia elétrica, vai lá, fica à vontade, do mesmo jeito que a companhia de água. Mas não vai gritar com o cara que tá fazendo ali a medição. Tadinho, aquele é o serviço do cara. Ele não tem como ele abaixar o valor da sua água, da sua energia. Se você tá revoltado, procure seus direitos. Mas não brigue com aquele rapaz que está ali, o leiturista, né? Tanto da companhia elétrica como também da companhia de água. Não adianta você ficar revoltado com ele, né? O problema é que muitas das vezes ele está descontando em pessoas que não tem nada a ver com a situação, toda a nossa impaciência, toda a nossa raiva. Quando exercitamos a paciência, irmãos, podemos julgar melhor se está na hora de expressarmos claramente nossa indignação ou se devemos respirar fundo e nos controlar para adotar a atitude mais eficiente. Quanto mais cultivamos a paciência, menos raiva carregamos e mais leves e alegres nos sentimos. E para concluir, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou trazer aqui agora. No nosso dia a dia, no trabalho, em casa, no supermercado, no condomínio, em jantares sociais, encontramos muitas pessoas. E repito, é fundamental estarmos bem conscientes de que elas são diferentes de nós. Por isso que agora entra a paciência, nos dá maior tolerância e empatia. Elas são diferentes de nós não apenas na forma pela qual seus cérebros processam as informações. Elas também possuem prioridades, motivações, histórias e culturas diferentes. Teoricamente todos sabemos disso, mas na realidade a maioria esquece ou não acredita nesse fato. Por isso, preste atenção, gastamos uma imensa quantidade de energia tentando fazer com que as outras pessoas pensem e ajam da maneira que achamos que deveriam pensar e agir. Por que os outros não conseguem ser como eu? É a pergunta que às vezes ocorre tanto em nosso meio, né? Meus amigos, eles não são. E é aí que a paciência entra. Ela ajuda a tolerar as diferenças entre você e todas as outras pessoas que cruzam o seu caminho. Às vezes um empresário contrata um funcionário e quer que o funcionário no primeiro dia já saiba todas as respostas, já compreenda tudo. É verdade que às vezes falta um pouco de entusiasmo, de interesse por parte do funcionário, mas muitas das vezes exige uma cobrança exagerada, sendo que a pessoa não foi nem treinada direito, né? Então a paciência tem que ter de ambas as partes, tanto de quem foi contratado como quem contratou. A paciência que segura nossa irritação ante as diferenças é o caminho para a empatia. A capacidade para colocar-se no lugar do outro e reconhecer e acolher os seus sentimentos. Isso é muito importante. E isso acontece porque, como diz o escritor Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, a empatia requer bastante calma e receptividade para que os sutis sinais dos sentimentos da outra pessoa possam ser recebidos e entendidos por nosso cérebro. Irmãos, em outras palavras, quanto mais paciente nós formos, maior será a nossa capacidade de compreender os outros e de nos colocar em seu lugar. A empatia, ela nos permite ver o outro como ele realmente é, com todas as suas qualidades exclusivas, em vez de tentar transformá-lo em alguém diferente. Por exemplo, ao invés de você se aborrecer pelo fato de seu companheiro de equipe se mover tão lentamente, você pode se perguntar: quais são os benefícios que podem resultar dessa característica? Ao fazer isso, você talvez perceba que ele é lento porque ele toma muito cuidado com tudo aquilo que ele faz. Talvez os seus resultados são até mais positivos do que o seu, né? Essa capacidade para a empatia por meio da paciência tem magníficas consequências, não apenas para nós como indivíduos, mas para a paz da comunidade global. Porque a paz do mundo começa dentro de mim.
Se eu não vivo em paz, se eu não sou paciente, como que eu vou exigir que o outro seja? Então a empatia, declara o pesquisador Martin Hoffman, é a verdadeira base da moralidade. Isso porque a capacidade de sentir a dor dos outros e compreender suas atitudes nos faz agir de acordo com os princípios morais. E isso também, numa linguagem bem cristã, se chama compaixão. Dessa forma, a paciência nos permite viver de maneira mais harmoniosa com os membros da família, com os vizinhos, né? Tem gente que vive brigando com o vizinho por conta de coisa tão boba, tão sem sentido. Crie amizade com aqueles que estão mais perto da sua casa, que talvez pode ser o seu recurso, o seu socorro em alguns momentos, né? Então, pessoas que às vezes ficam irritadas, brigam com amigos, colegas de trabalho, sabendo e aceitando que eles são diferentes em muitos aspectos, isso tudo pode mudar. Então, a paciência faz com que sintamos mais curiosidade, olha que interessante, e fascínio pela variedade da natureza humana, e que sejamos muito mais capazes de abrir nossos corações para tudo. Eu me conhecendo, sabendo dos meus limites, eu vou ter mais mais compaixão pelo outro, sabendo que o outro também é limitado e tem muitos pontos fracos em sua vida, que com certeza às vezes ele está trabalhando e lutando muito para mudar tudo isso. Então hoje começamos com a reflexão de Jó sobre aquela realidade que às vezes nós perdemos tudo e aí nós revoltamos contra Deus, brigamos contra Deus, blasfemamos. E aprendemos também nessa conversa que é importante a paciência, porque ela nos protege contra a raiva e ela nos dá maior tolerância e empatia. Já imaginou se a mulher de Jó tivesse tido mais empatia com ele? Ela não teria falado palavras tão duras ao seu coração. Quantas vezes nós, pela impaciência, quantas vezes nós, pela irritação, por não respeitar o outro do jeito que o outro é, eu me esqueço que o outro é diferente de mim, eu acabo machucando, ferindo pessoas, e tem algumas feridas que elas são irreversíveis, não tem como voltar atrás. Então que essa reflexão de hoje nos ajude a pensar um pouco mais como nós podemos crescer nessa característica tão importante em nossa vida espiritual, emocional e no nosso cotidiano, no dia a dia. Senhor, enche-nos do Teu Espírito e dá-nos a graça de colocarmos a paciência em prática. Tira do nosso coração toda a irritação, toda a raiva, toda a ansiedade, tudo que de alguma forma sequestra a paciência do nosso coração. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Deus abençoe a cada um. Hoje, quinta-feira, vai à igreja, vai adorar Jesus. Fica com Ele, porque Ele com certeza quer muito ficar com você. Abraço a todos, até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.